Boa, boa noite, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas à nossa terceira aula do módulo 5. Conseguem me ouvir? Que alegria tê-las aqui. Demoramos um pouquinho, meninas, para começar, porque a gente estava terminando a aula da especialização e acabou atrasando um pouquinho, né? E é isso. Como vocês estão? Como passaram a semana? Semana que vem não tem aula, viu? Porque hoje é a última aula do módulo 3, tá bom? Desculpa. A cabeça falando do módulo da especialização do módulo 3. Eu ainda estou em modo especialização, tá? É a última aula do módulo 5. Bom, então vocês vão ter uma folguinha. E aí a gente volta a ter aula da formação na. E aí eu vou colocar lá, ok? Bora começar a nossa aula de hoje. Quem está animada para fechar? Quem aqui tem perguntas sobre essa aula? Ó, eu vou compartilhar com vocês lá. Eu já compartilhei o livro do Freud sobre a teoria da sexualidade. Eu acho que eu não compartilhei lá no PDF, né? Vou compartilhar esse PDF lá. Já compartilhei esse PDF com vocês? É um livro que fala sobre a sexualidade. Bom? É um livro bem, bem, bem importante para vocês que estão aqui começando os estudos, tá? Falo bastante sobre desvios do objeto sexual, desvios relativos à meta sexual, sexualidade infantil, fala sobre os transtornos da puberdade. Nós vamos fazer uma análise desse livro, tá? Vamos fazer uma análise desse livro aqui. Quem está me acompanhando nas análises dos livros que eu estou fazendo lá no Instagram? Eu compartilhei, disponibilizei a aula para vocês. Então, é muito importante vocês assistirem esse estudo que eu estou fazendo dos livros. Logo, logo vai ficar fechado a live, depois vocês não vão ter acesso, a não ser aquelas que fizerem, pagar pelo grupo VIP. Mas está lá liberado ainda lá no Instagram. Vai lá e assiste. Ok? Então é isso. Ninguém te pergunta, então podemos começar. Amém. Gente, eu esqueci de tirar foto nossa da especialização. Oh, meu Deus, esqueci. Seja bem-vinda, Fábia, seja bem-vinda, Eliane, Débora, Solange, Juliane, Lindinalva, que alegria, tive mentoria com a Lindinalva essa semana, Leontina, Nivalda, muito bom tê-las aqui. A Lidu tinha entrado, caiu a conexão dela, certo? Daqui a pouco ela entra. A Lidu estava aqui, também fiz mentoria com a Lidu essa semana. Fiz também com a Fábia essa semana mentoria. Alguém está me ligando. Meninas, é isso. Eu vou passar a palavra para vocês aqui, que eu vou ter que atender uma ligação de alguém que está me ligando urgente, urgente, urgente. Vocês me aguardam um minuto? Assume, Leontina. Boa noite, meninas. Que alegria, né? Estamos aqui para mais um aprendizado. E aqui eu quero só dar um compartilhar que Boa eu noite, estou feliz que a Fábia está aqui. Fábia, deixa eu ver quem mais. Boa noite, Léo. Nivalda também. Boa noite. A Fábia, gente show. Boa E algumas que a gente noite. está conhecendo. Eu, Boa né? noite.
A Fábia é uma bênção de Deus. Te admiro tanto, Fábia, que tu nem imaginas. Tô no escurinho do cinema, ó. Cheio pra Eita, luz. tá de trança, é? Tô. Olha, tá linda. Tá na época de tirar já, ó. Ah, que Já vou bem, tirar. que benção. A Fábia tá junto com a gente aqui, né, nesse time de mulheres que estão crescendo na graça e no conhecimento, né? É, Porque elas caminham juntos, né? Deve caminhar juntos, né? Esse conhecimento que a gente adquire aqui com certeza vai reverberar na nossa vida pessoal. Tem, na verdade, né? Surtido esse efeito na vida pessoal, profissional, ministerial, que eu acredito que todas nós aqui temos, né, essa missão e como propósito de vida crescer, nos autodesenvolvermos para continuar, né, levando adiante a nossa vida de propósito diante de Deus. E com certeza é algo extraordinário. Então, assim, é tão bom estar aqui aprendendo para nós podermos contribuir de uma forma significativa, profissional, na vida de outras pessoas, né? Então, é algo assim é, extraordinário. Para mim, particularmente, com certeza, existe uma leontinante da formação e existe essa agora, né? Então, assim, tem sido algo, assim, maravilhoso, graças a Deus. Então, assim, e aprender com Carla, né? Que tem toda essa competência, esse se doar, ela sempre vai além, sempre contribui muito além do que aquilo que às vezes, né, é proposto como conteúdo, mas ela sempre nos entrega muito mais. Isso tem sido assim um diferencial na vida de Carla e nas nossas vidas. Acredito que todas compartilhamos dessa mesma, né, premissa aí de podermos sermos crescer, de sermos acrescentadas. Então, assim, alguma das meninas que eu já conheço aqui de algum tempinho atrás, a gente percebe a evolução, né? O quanto nós crescemos, o quanto nós é, evoluímos com cada conteúdo, com cada aula, não tem sido o mesmo, né? Então, todos nós somos muito bem-vindas. Das mais recentes, as meninas que entraram esse ano, mas a gente já está aqui já junto com elas, continuando, né, nesse avanço aí, como a Nivalda que está, que a gente percebe que está sempre presente, tem a Solange, tem outras meninas que estão chegando também esse ano, fazendo parte, e a gente tem crescido muito mesmo. Então, oi, Lindy, cadê você? Oi, meninos, voltei. Ah, voltou. Infelizmente, uma pessoa que nós estávamos orando por, estava passando por um momento muito difícil com câncer, infelizmente acabou de falecer. Que vocês estejam orando por, né, pela família, para que Deus esteja consolando todos, né? Nós sabemos que existe um tempo para todas as coisas, né? Então, amém. Então, vamos lá. Por isso que eu precisei atender, tá, meninas? Porque era algo que era bem precisava. Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui falando do módulo 5, né? Nós estamos dentro dos tópicos avançados em sexualidade. E é a aula 3 e a última aula, né? Como lidar com feridas emocionais relacionadas à identidade e à sexualidade. Nós estamos gravando, né, Thanos? Exato, estamos gravando. Eu não, o material eu vou compartilhar com vocês depois, tá bom? Esse material ainda não, eu tenho ele aqui, mas ele não foi ainda montado o PDF, mas eu vou montar e vou compartilhar com vocês depois. Então,
Vamos lá. Nós, como. Eu fiquei meio perturbada, né? Deixa eu dar boa noite para quem está aqui conosco. Débora, boa noite. Eliane, boa noite. Solange, Líbia, Juliana, Boa Leontina, noite. boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Amém. Amém. Então, eu estou do lado aqui de uma expert, né, que é a Juliana, ela é expert em feridas e traumas emocionais. Então, nós vamos estar trabalhando aqui. Qualquer coisa, você pode me chamar para acrescentar qualquer coisa, tá, Ju? Fique à vontade. Quem mais quiser também contribuir, fique à vontade. Então, compreender como as feridas emocionais elas interferem na construção da identidade e da sexualidade, aprender a identificar os conflitos psíquicos envolvidos, né? E desenvolver estratégias de manejo clínico ético, né? É muito importante. Então, esse vai ser o nosso objetivo dessa aula, né? É tentar entender, tentar compreender isso, né? Por quê? Porque não é só sobre o sintoma. Eu falo isso o tempo todo. Eu acho que vocês estão cansados de ouvir. Eu vou continuar falando muito, batendo na tecla o tempo todo que não é sobre o sintoma. O sintoma ele é o quê? É a linguagem. O sintoma ele está apresentando para você a linguagem, ele está se expressando. E eu preciso entender por quê. Qual é a história? Qual é a raiz? Por que esse sintoma está aparecendo? E aí, com esse diagnóstico, com essa identificação, eu posso ajudar essa pessoa. Né? Então, poucas áreas da vida humana, né, carregam tanta dor, vergonha, culpa, confusão, quanto a nossa identidade e a nossa sexualidade. E eu achei extremamente interessante. Ontem, se eu não me engano, a Solange está aqui conosco, está aqui, ó. Ontem a Solange foi ontem ou foi ontem de ontem? Foi terça ou foi ontem? Não estou lembrada. Ela me fez uma pergunta bem interessante no meu privado sobre identidade, né? Qual que é a percepção da identidade segundo Freud, segundo a psicanálise? E nós vamos falar sobre isso aqui hoje, viu, Sol? Vai ser maravilhoso, cara. Ótimo. Essa pergunta veio sabe de quem? Como eu entrei num grupo de mulheres, e aí várias psicanalistas, terapeutas, e aí uma me chamou e falou assim: você é psicanalista, terapeuta e tal, e você está sendo acompanhada por alguém? Aí eu falei: eu faço mentoria, né? Falei de você. Ela falou assim: não, mas você está acompanhada. Aí ela me deu para mim ser acompanhada com ela, de graça. Aí eu comecei a passar, só que aí naquele dia que eu te perguntei, ela veio uns confrontos. Eu não sei se ela é cristã, não perguntei. Só que aí ela quis fazer eu acreditar que não existia. Não existia essa identidade em Deus. Ela ficou me questionando onde estava isso na Bíblia. Aí eu falei, na Bíblia, onde tinha, mas ela falou, e a psicanálise? Aí eu falei, na psicanálise eu entendo que eles já não falam sobre identidade em Deus, porque é Freud, né? Ele não vai falar sobre isso. Mas ela falou assim, me traz alguma coisa para explicar para mim direito, por isso que eu te perguntei, para me levar o conteúdo. Mas da Bíblia eu mandei vários textos para ela. Eu falei, é por isso que muita gente que vai fazer psicologia ou psicanálise acaba ficando até doido e sai até da religião, porque é tanta coisa, eu falei para ela, é tanta coisa que vocês tentam colocar na cabeça da gente, que se não estiver firme em Deus, a gente sai da posição. Mas ela comigo, ela não conseguiu, porque não tem como sair fora de Deus, não. E qual é a dificuldade de entender a identidade? O que Freud fala sobre identidade? A identidade para Freud, ela é construída, né? Nós construímos a nossa identidade. É igual a nossa personalidade, né? Então, ela é construída. Depende do meu ambiente, depende das minhas relações, depende da minha construção com o... Vocês lembram? Vamos trazer um pouquinho aqui de psicanálise infantil. A constituição psíquica do sujeito. Como que ela se dá?
a partir da relação dela com o outro. Eu me constituo um sujeito a partir do olhar do outro. Então, o outro, ele vai, conforme o outro, ele vai declarando sobre mim que você é capaz, que você consegue, que você é, né, inteligente, e eu vou construindo, eu vou né, eu vou criando essa constituição sobre quem eu sou. Se eu só ouvir críticas, se eu só ouvir julgamento, se eu só ouvir, né, se eu só fui invalidada, qual que vai ser a minha constituição psíquica? A minha identidade será construída em quê? Em, né, se eu fui rejeitada, eu me torno uma pessoa rejeitada. Se eu fui abandonada, então vamos lá. Se eu fui abandonada, eu me torno quem? Uma dependente emocional. A minha identidade se torna isso. Eu me torno uma pessoa dependente emocional. Se eu fui traída, vamos já, ó, a gente já está entrando aqui dentro do conceito, né? Tanto da identidade como as feridas emocionais impactam o sujeito. Se eu fui traída, eu me torno uma pessoa controladora, né? Uma pessoa extremamente insegura. Isso vai acontecer, mas eu posso me libertar disso quando eu entendo quem eu sou em Deus, quando eu entendo que eu posso ser curada e todas as minhas dores, todos os meus traumas podem ser ressignificados, restaurados, e eu posso ser, sim, me tornar uma nova mulher. Por isso que quando a gente aceita Jesus, eu deixo de ser aquele velho homem e me torno um novo, a partir daquilo que eu entendo. Jesus, ele muda tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu fui, principalmente a partir das minhas relações. Então, se eu fui muito criticada, eu posso me tornar uma pessoa dependente emocionalmente. Isso pode ser a minha identidade, sim. Quantas pessoas que você não conhece que é dependente emocionalmente? Ela se tornou uma pessoa dependente. Está intrínseco nela. É a identidade dela. Mas se você sabe quem você é em Deus, se você sabe quem você é em Cristo, se você se tornou uma nova criatura, eu sei, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou virtuosa, eu sou sábia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu não sou o que a minha mãe e o meu pai, eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que eu decido ser. E aí eu posso, sim, mudar. E é sobre isso. Carlos. Então acaba que é a mesma coisa na psicanálise. Só tem um conceito diferente. Eu ainda passei isso para ela. Mas ela falou, não existe, porque ela é psicanalista. Isso não existe. Mas é porque ela queria te confrontar, ela estava confrontando o seu conhecimento, ela queria que você convencesse ela de que você é uma pessoa que tem conhecimento. Então ela estava, na verdade, era confrontando o seu conhecimento para saber se você tinha ou não conhecimento. Então eu acredito que ela estava mais, era um teste. Mas ela ficou confusa, porque quando eu mandei para ela, nossa, obrigado pela resposta. Eu fiquei pensativa. Eu acho que ela não sabia, ou ela não é cristã, e aí ela quis confrontar, não sei. Vamos ver na próxima aula com ela o que ela vai dizer. Amém. Então vamos lá. Então, poucas, né, áreas da nossa vida carrega tanta dor, tanta vergonha como a nossa identidade. Então, na clínica, frequentemente nós encontramos pessoas, né, que não sofrem por abuso em si, não sofreram um abuso, seja sexual, seja físico, só que sofreram abusos verbais, sofreram experiências traumáticas associadas a esse abuso, né? Muita crítica, muita invalidação, né? Então, muitas pessoas, né? Muitas vezes o sofrimento ele começa muitos anos antes, como nós falamos, né? Na nossa aula lá na especialização, a rejeição ela pode dar início no ventre materno. Então, essa criança ela pode se sentir rejeitada ainda no ventre e pode gerar dor psíquica e dor emocional, correto?
Mas tem sim muitos sofrimentos que são gerados do abuso sexual, do abandono emocional, da humilhação, do bullying, da violência psicológica, das críticas constantes, da ausência de validação afetiva. E isso pode, né, o sujeito pode se constituir a partir disso, sim, né, com certeza. Por trás de muitas crises de identidade existe uma história de sofrimento, né? Existe uma história de sofrimento emocional que não foi o quê? Elaborado. Né? E nós, como psicanalistas, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para compreender, né? Nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para escutar. E a pergunta que a gente faz né, sobre qual é a história por trás daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela está sofrendo. Nós não estamos para julgar se aqui é certo, se aqui é errado. Não no primeiro momento, correto? O nosso papel não é do julgamento, da condenação. Porém, contudo, entretanto, depende de onde ela se encontra, nós precisamos ajudar essa pessoa. Você já imaginou que se você está lidando com uma pessoa que quer suicidar, uma suicida? Eu atendi uma pessoa, né, que está nesse lugar. Ela tentou já por 3 vezes suicidar. Mas o que foi que a gente percebeu nela? Quer chamar atenção. Existe um sentimento ali de invalidação e de abandono, uma carência extrema. Extrema. Aí vamos lá, ela chega para mim e fala assim: quero me suicidar. Eu vou aceitar? Não, eu preciso confrontar. Inclusive, eu preciso chamar as autoridades, entrar em contato com uma pessoa. Teve um dia que eu estava também, estou atendendo uma outra pessoa, né, uma jovem que já tentou suicídio há 2 anos, com 12 anos, hoje ela tem 30, e ela me mandou uma mensagem muito, muito assim, tipo, quero morrer. Não estou aguentando, eu quero me rasgar, foi os termos que ela foi usando, tá. Na hora eu perguntei, aonde você está? Com quem você está? E aí ela foi falando e eu fui conversando, por quê? Porque dependendo, né, eu precisava chamar alguém para poder, se ela estivesse sozinha, eu tinha que arrumar alguém para ir nela. Alguém tinha que ir atrás dela. Não, eu estou no trabalho, mas eu saí. E, inclusive, ela, se eu não me engano, ela estava numa sala ou no banheiro, em algum lugar. Então, assim, eu preciso acolher, não estou aqui para julgar, não estou para condenar, dentro da visão psicanalítica. Mas eu também não posso aceitar, dependendo, ou se chega uma pessoa aqui e falar que está abusando de alguém, eu vou aceitar? Não podemos. Eu preciso, né, manifestar aquilo. Não posso concordar com o erro da pessoa. Misericórdia, né, meninas? Nossa, Deus. Mas existe assim. Eu estou entrando num caso bem, né, grave. Eu já trouxe isso aqui antes. Então a gente tem que ter muita atenção a isso, muita sabedoria, muito discernimento. Então, por trás de muitas crises de identidade existe sim, né, como eu disse, uma história. A psicanálise não busca julgar, ela busca compreender, não procura condenar. Então, o que foi que aconteceu com essa pessoa para que a sua história ela fosse construída dessa maneira? Por que ela se tornou quem ela se tornou? A identidade dela, né? Ela está sustentada a partir de quê? A partir de onde? Ela se tornou, quem ela se tornou? E o que ela se tornou é real? Ou ela está usando máscaras para esconder a dor? Será que realmente ela é forte, como ela demonstra ser? Ou frágil, como ela demonstra ser? Ou, né? Será que ela é, né? Às vezes a pessoa demonstra força e é extremamente frágil. E tem uma pessoa que demonstra fragilidade e é extremamente forte.
né? Tem pessoas que é extremamente manipuladora, mostra uma fragilidade, uma incapacidade para poder manipular o outro. Ela é uma vítima. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me dá chance, ninguém me apoia. Mas, na verdade, né, se você for olhar por trás, é uma pessoa extremamente agressiva, nociva, tóxica. E ela mostra nossa, você fica com dó, você tira o dinheiro do bolso e fala assim, não, toma aqui, né, você faz tudo por aquela pessoa. E ela vai embora para casa e, ó, não faz nada, continua naquele lugar de vítima, continua naquele lugar, né, só para quê? Para chamar atenção. Constituição psíquica. Por que que ela se tornou essa pessoa? Porque hoje a identidade dela é assim. Existe algo que ela criou para que ela não desmorone e para que ela se sustente. A mentira que ela conta, para ela faz sentido. E ela precisa da mentira. Não é só porque ela é uma pessoa falsa, uma pessoa é também, mas não só. Por trás dessa história que ela te conta, existe muito mais. Sabe uma pessoa que conta uma história para o outro, mas é para que o eu dela não desmorone. Existe um ego que precisa ser sustentado, né? Por isso que ela se tornou aquela pessoa. Por quê? Porque é a fantasia em que ela se encontra. A gente fala sobre isso, né? Na fantasia inconsciente. Existe uma fantasia inconsciente que a pessoa conta para que ela possa sobreviver. Porque se ela não contar essa historinha, ela desmorona. Então eu tenho que fingir que eu sou essa pessoa. Porque se eu não fingir, o que vai acontecer comigo? Diga, Ju. Ah, eu tô aqui te ouvindo. Boa noite, meninas. Eu tô aqui te ouvindo, Carla, e nossa, cuido de uma, vou dizer, adolescente, jovem, a uma adulta, mas ela tem 16 anos. E você contando aí de um caso que você está cuidando e do que você está falando, eu cuido de uma jovem, vou dizer assim, que está fazendo papel de adulta. Que a mãe dela é casada com um homem e tem filhos, e há 2 anos ela tem relação sexual com um dos filhos. Só que o pior de tudo é que ele é casado. E não foi abuso. Ela fala, Ju, não foi abuso, eu deixei. Aí, espera aí, nós temos que pontuar isso, né? Quantos anos ela tinha quando isso aconteceu? 14, se faz 2 anos. Então, foi abuso. Pois é, A criança, mas ela fala que deixou, né? não, mas ela não tinha ainda consciência de que o que ela estava vivendo era um abuso. Porque ela precisou, a dependência dela, talvez, de atenção, de cuidado, de amor, deixou que ela se levasse, né? Ele, de alguma forma, se aproveitou dela. Uhum. E Então, aproveita ainda, né? Aproveita ainda, né? exato, e é sim um abuso, e ela deixou por causa de atenção. Isso tem que ter, isso. Sabe por quê que eu acredito que dentro do inconsciente dela, como que nós aprendemos lá agora, no estudo do infantil lá que nós estávamos abordando, ela está replicando a história do pai dela. Como o pai dela fazia com as mulheres, ela é como uma vingança interior dela. Consegue entender minhas palavras? Às vezes eu não sei expressar as palavras certas. Entende? Então, mas você chegou nessa conclusão porque você
ouviu ela falar do pai. Existe um histórico do pai. Que histórico é esse para que você chegue numa conclusão, né, segundo a sua análise da história dessa jovem? O que esse pai fazia com as mulheres que te deu essa percepção de que ela está fazendo o mesmo? É porque ela viu o pai trair a mãe. O pai se separou, arrumou a outra mulher, viu o pai trair a madrasta. Está com não sei quantas a outra mulher, e ele continua fazendo a mesma coisa. Só que, claro, a dor dela é pelo que fez pela mãe. Ele viu o sofrimento da mãe. Então, digamos assim que é Você algo. falou o filho, o homem que está traindo, ou que está tendo relação com a menina, que viu o pai traindo? A menina é a minha paciente. Sim, mas o pai dele que Ela, não, não, traiu a não, não, outra não, mãe. não, 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 não. Ela viu o pai dela trair a mãe dela. Mas então, é porque quando você fala do pai, ela, só se você estiver olhando ela como se ela estivesse traindo a mãe ou o pai. Não, mas é tipo assim, como uma vingança por outras mulheres. Entendi. Conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? Pela Uhum. forma que ela fala, pela forma que ela age, entende? Então, assim, ó, Mas você percebe que ela, isso aqui tudo é bom para vocês, meninas. A gente está analisando, estudando um caso, estamos dentro do nosso estudo, tá bom? e que vai vir para Absorva isso. vocês coisas assim. Absorva o conteúdo. Isso é conteúdo. A gente está analisando esse caso, é importante para vocês. Ju, para gente. Ela tem a ferida do abandono, assim, ao extremo. Mas essa percepção que você está tendo, é você que está tendo, porque você que está acompanhando o caso. Você teve essa percepção ótima. Mas eu só quero levantar uma questão. Ela sente raiva do pai, Já isso é claro nas falas, por isso que você percebe que talvez que essa traição que ela está tendo, isso que ela está fazendo com o irmão, esse irmão é um irmão por parte de pai? é o irmão por parte do padrasto. Então não é irmão biológico. Não, 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 Ah, tá. não, 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 não. E ela tenta se afastar. Ela tenta. E ela tenta se afastar por quê? Porque Porque ela se sente culpada? ela se sente errada, porque tem um pouco de conhecimento da palavra, entende? E por que ela não se afasta? A carne não deixa, né? Os prazeres, né? No momento de. Vamos falar, vou falar bem abertamente que estamos aqui mulheres, na hora de fechar os olhinhos, né? É bom, né? Daí depois bate a culpa, a dor da culpa, entende? Mas eu creio que essa menina ela está vivendo um conflito muito grande. Existem muitas coisas por trás. Vamos Sim. pensar sobre feridas da rejeição e nós estamos falando sobre sexualidade. Hoje é a nossa aula, né? Que tem tudo a ver. Eu vejo assim muito forte. Eu teria que saber mais do caso, eu teria que acompanhar mais, eu queria saber mais. Mas os pontos aqui, existe um sentimento de abandono, De rejeição também, claro, com certeza. e o abandono gera dependência emocional. E ela hoje se colocou nesse lugar, então, essa menina, ela pode ter se sentido negligenciada emocionalmente na fase dela de desenvolvimento, né? Então, assim, hoje, para ela se sentir amada, alguém deu atenção para ela, alguém a viu, alguém a notou, e foi Sim, ele. sim, Então, ela só se relaciona com ele, por quê? Porque ela vê nele esse amor que ela não recebeu, essa atenção que ela não recebeu. sim, sim. Ela até já tentou arrumar namoradinhos, sabe? Só que daí, falando as palavras dela, né? Ju, eles não têm a pegada. É porque, gente, quando você vê, como é que você Já desvê? está acostumada, né? Quando você vê, não tem como desver. A régua agora ficou diferente. Claro. É igual os seus filhos ter, ter um. Vamos lá. Quando você tem a experiência, seja ela qual for, aquilo ele entra para dentro de você. Sim, Exemplo, pornografia.
Uma sim, pessoa que tem acesso à pornografia, que ela vê aquilo, aquilo impacta a vida dela. Tem coisas que sim, tem que ficar fora do alcance, porque senão você vai se impregnar daquilo. E ela teve um relacionamento num nível hard, uma pessoa muito mais experiente, sim, uma pessoa que já é casada, um adulto, para ela se relacionar com uma pessoa da faixa etária dela, ela vai ter muita dificuldade. sim. E ela tinha muita raiva do pai, muita, muita. Até foi por isso que ela chegou até a mim. Daí eu Eu acho trabalhei. que ela substitui esse relacionamento, é um Sim, substituto do pai. claro, mas isso é nítido. Isso é nítido. Porque o pai para a filha mulher é o primeiro amor da vida. Então, como é que a gente cuida e trata de um caso desse? E daí? Aí eu falo, daí, como pela idade Por que dela, que né? ela, primeiro eu tenho que perguntar, por que que ela veio para análise? Se ela veio para análise porque é a culpa. Por que que ela veio para análise? Qual foi a demanda que ela trouxe para você? Ela iniciou comigo pela raiva que tinha do pai. Tá, beleza. E ela quer fazer o que com essa raiva? Ela quer perdoar esse pai? Ela Não, quer... agora hoje ela já conversa com o pai. Hoje já mudou, já trabalhamos bastante sobre relação dela com o pai. Ela mudou muito. Sobre isso, mudou bastante, entende? E a culpa Bas- que ela sente no pós-relacionamento com esse ser de Pois Deus? é. Como que é? Eu trago ela a refletir muito o dia de amanhã. Eu uso para ela assim, é uma linda, uma moça linda, linda, linda. Eu disse assim, minha linda, tu merece um pão inteiro, não pequenas migalhas. Aí eu vou falar para você. Eu sei que a gente está aqui e a gente tem que ter É difícil a gente sair do lugar de mentora e entrar no lugar da psicanalista, né? E tá tudo misturado. Mas, ó, vai devolvendo perguntas para ela. O Eu que que você espera faço, Ótimo. O que eu que você espera faço. do seu relacionamento? Você vê um futuro nisso? Né? Quem você quer ser nesse relacionamento? Esse relacionamento para você é suficiente? Porque se a gente entra só naquele lugar de julgar a pessoa como e condenar ela pelo erro dela e ela está num erro, Não, sim. eu nem julgo, ela mesmo se julga. Então Ela isso, mesmo, mas isso já está bom, porque ela reconhece isso e a culpa há um ela reconhecimento reconhece do o erro. erro. Ela Agora, reconhece, mas não tem força. Porque daí trabalhar ele cai em isso. cima, ele cai em cima, ele cai em cima. Daí foi essa semana que ela me mandou mensagem, Ju, consegui ficar 15 dias longe. Mas essa semana eu não consegui mais. Na verdade, é fortalecer o alicerce dela, que não existe, para que ela tenha força suficiente para desenvolver uma autoestima, uma autoimagem, uma autoconfiança saudável, para que ela possa falar não. Esse relacionamento não é para mim, isso não me basta, eu quero mais. Eu quero alguém que esteja para mim por inteiro e não pela Eu, metade. tudo isso eu trabalho com ela. Tudo Amém. isso. Então, Ju, é só continuar, né? Estamos aí, estamos continuando. Mas é aquele negócio, né? Eu digo assim, ó, você me dá a chave da tua casa? A chave da tua casa, aqui. Tu me dá? Daí ela me dá. Só que daí tem aquela gaveta lá do guarda-roupa. Ju, lá não fecha. Não, lá não mexe, Ju. Então eu não Ok, na mexo. hora que ela se sentir preparada, mas ela já foi para análise. O mais importante é que ela se sente culpada. A culpa, porque só o neurótico se sente culpa, ok? Se ela fosse uma pessoa que não sentisse culpa, ela nem procuraria análise. Então você vai trabalhar com ela, fortalecer a identidade dela, fortalecer a autoestima, fortalecer a autoimagem, fortalecer a autoconfiança, para que ela tenha, né, esteja fortalecida, para que ela tenha coragem de colocar limite e falar que não quero mais isso para mim, porque isso para mim não é saudável e não me basta, né? Não me basta. Então vamos lá, continuando aqui, meninas. Obrigada, Ju. Então De vamos nada, lá. O que é identidade? Né? A identidade ela corresponde exatamente à percepção que o sujeito possui sobre si mesmo.
Isso é identidade, né? E aí há respostas para perguntas como: quem sou eu? Qual é o meu valor? Como eu me vejo? Como eu acredito que os outros me veem? Não é só sobre como eu me vejo, mas como que os outros me veem. A identidade, ela não nasce pronta, ela é construída. E ela é construída através do quê, Carla? Através das experiências infantis, nas relações familiares, nos vínculos afetivos, nas identificações, nas mensagens recebidas sobre si mesmas, sobre si mesmo, de como eu sou visto, de como eu sou, né, descrita pelo outro. Gente, a descrição do outro sobre quem eu sou influencia muito, principalmente nos vínculos primários. Ela é tão boazinha. Nossa, mas ela é uma capita. Nossa, mas ela é enjoada. Não, mas ela fala demais. Não, mas ela é tão inquieta. Não, ela é custosa demais. Isso forma a identidade do ser, do sujeito, do indivíduo, a partir do que falaram sobre mim. Porque eles estão falando, eles estão nomeando, eles estão me rotulando. Ela é. E para quebrar isso, né? Então, como as feridas impactam? A rejeição impacta extremamente o ser humano. Ele se torna um escapista. Em vez dela se relacionar, em vez dela criar vínculos emocionais, amorosos, afetivos, ela tenta escapar dos relacionamentos. Para que não viver a rejeição novamente? É mecanismo de defesa, é máscara de proteção. Então, isso vai afetar, sim, a sexualidade do indivíduo, com certeza. Para que eu não seja rejeitada novamente, eu nem me relaciono. Eu nem vou criar vínculo com essa pessoa. Não vou criar vínculo afetivo com ela. E o abandono gera dependência, né? Então, se eu fui abandonada, negligenciada, eu vou me tornar uma pessoa dependente emocionalmente. Eu torno ou eu não torno as minhas feridas? As minhas feridas impactam ou não impactam na minha identidade? Na identidade, na constituição do sujeito? Muito, impactam demais. Né? E Freud, ele compreendeu que o que é o ego, né, gente? Não é? As instâncias psíquicas e de ego superego. Então, Freud, ele compreende que o ego é construído progressivamente a partir das nossas experiências, né? E eu que vou criando e definindo a partir dos meus relacionamentos. Superego é construído a partir das relações de autoridade, né? Daquilo que me coloca como autoridade. O id são as minhas vontades. E o ego, eu vou estipulando. Eu pego do superego e pego do id e construo um ego. Né? O ego é construído. Então, assim, é importante, a partir de tudo que eu tenho, que eu fui absorvendo, Então, a criança, ela aprende quem ela é através do olhar do outro. Através do olhar do pai, através do olhar da mãe, através do olhar do responsável. Se o seu filho é quem ele é hoje, vou falar uma coisa para você, você tem grande contribuição nisso. Ah, mas ele é tal, 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 tal. Então ele é por quê? Porque você contribuiu. Queira, goste ou não. Se ele é uma pessoa extremamente para frente, não é só sobre temperamento. O temperamento é importante, mas ele também é influenciado. Vocês lembram? Cada temperamento não tem suas forças e fraquezas. As nossas fraquezas é tudo aquilo que as feridas emocionais foram as marcas que eu fui absorvendo. Né? Então, quando o olhar do outro, do sujeito, ele é saudável, surge o quê? Segurança.
Validação. Eu passo a me amar. Eu me vejo a partir. Nossa, eu fiz uma sessão essa semana. Que sessão que eu fiz essa semana? Que eu fiquei impactada. Impactada. Eu fiquei com meu olho cheio de lágrimas. Eu segurei para não chorar. Eu me segurei para não chorar. E só de pensar eu me emociono. Porque ela, durante a sessão, ela trouxe à consciência dela um trauma que ela viveu na infância muito forte, de uma relação com um professor, né? Com uma professora, que ela levou isso para a vida e impactou ela, invalidou ela. Mesmo que ela fizesse tudo certo, ela se invalidava, porque um dia alguém a invalidou muito forte. Então, assim, uma pessoa que ela só tirava nota boa, não tinha nota, sabe? Estava pronta para ser aprovada e mesmo assim ela foi reprovada. Então aquilo, ele criou uma marca psíquica gigantesca nela. Gigantesca, porque mesmo que ela fizesse tudo perfeito, ela se reprovava o tempo todo. A reprovação que ela viveu na infância criou uma marca psíquica gigantesca nela, de autorreprovação. O outro afeta muito quem nós nos tornamos, influencia muito no nosso desenvolvimento, e o desenvolvimento da nossa identidade. Então, durante a infância, a criança ela formula conclusões inconscientes sobre si mesma. É uma criança que ela é constantemente elogiada. Ela se sente o quê? Importante. Ela é validada. Mas e se uma criança é constantemente criticada? Meninas, 2 minutos para a gente acabar a nossa aula. 5 minutos, me dá 5 minutos, por favor. Nós começamos, né, mais tarde. Então, uma criança que é constantemente criticada se sente o quê? Insuficiente. Uma criança que é abandonada não se sente amada, não se sente, né, pertencente, falta ali o pertencimento. O abandono gera isso nela. Né? Eu não pertenço, não há pertencimento. E o ser humano, desde o nascimento, o que ele busca? Amor, cuidado, valorização, pertencimento. Uma criança que ela é abusada, qual que é a conclusão que ela tem? Meu corpo não tem valor, eu não tenho valor. E aí essas conclusões tornam, né, crenças inconscientes. E isso vai afetar relacionamentos, autoestima, sexualidade, casamento, escolhas, percepção corporal. Né? Então, o que é a sexualidade na psicanálise? Né? Então, quando Freud introduziu o conceito de sexualidade infantil, causou, assim, né, um escândalo, né? E até hoje isso ainda causa alguns escândalos. Gente, um dia, uma pessoa virou para mim e falou assim, você sabia que Freud abusou da filha dele para poder chegar na conclusão das fases psicossexuais? Ai, meu Deus do céu. Eu falei, misericórdia, onde é que você ouviu isso? Onde você leu isso? Que eu quero saber. Me mostra, onde foi? Que conclusão é essa que você está tirando? Da onde você está tirando essa conclusão? Quem é que te contou isso? Não, porque eu estava numa reunião, numa aula online, nananã, e a pessoa falou. Da onde que essa pessoa tirou isso? Pelo amor de Deus, me mostra. Né? Onde que foi? Que ele abusou da filha para ter a conclusão das fases psicossexuais. Fase oral, fase anal. A pessoa homem faz anal, a pessoa já sabe o que significa, né? Misericórdia, né? Assim, não, esse negócio tá errado, né? Esse negócio não tá certo, esse negócio de fase anal, fase oral, fase fálica, fase genital. Gente, vai estudar.
A falta de conhecimento emburrece o ser humano, pelo amor de Deus, né? Estuda. Se você estudar, você pode falar. Não, eu não concordo. É igual, gente, eu fiz já demais com meus. Aqui na minha casa, isso era de praxe. Se tinha um filho meu que chegava aqui para falar qualquer coisa, seja de qualquer coisa da sua vida, política, qualquer coisa. Eu tive um filho, eu tive misericórdia. Eu tenho um filho que ele me falava sobre. Ele tinha uma questão lá. E ele falava sobre isso, ele era muito radical. E eu sempre pontuando com ele que eu não concordava com a forma que ele pensava. Eu falei, não concordo. Sabe? Você tem que pensar assim, 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 assim. Olha, pesquisa, estuda, olha, lê. Não fica só concentrada numa informação. Você tem que abranger para você tirar suas conclusões. Você não pode ouvir e pronto, você tirou suas conclusões a partir do que você ouviu. Não, tira você as suas conclusões. E aí ele foi para a faculdade, né? Foi para uma UFG da vida, é lógico, né? Tem coisas ruins, mas também tem coisas boas, tá? Não tem só coisas ruins, não. Às vezes falou foi que foi para uma federal, só Jesus a causa, né? E um dia ele voltou comigo. Gente, eu não me esqueço, na minha sala, meu filho que é casado, tá? Ele, mãe, sabe aquilo que você falou assim, 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 assim? Eu falei, aham, eu sei. Então você estava certa. Mas por quê? Ah, por causa disso, diz meu professor, tá. Precisou de um professor, um mestrando, não mestre, que a maioria dos professores da UFG, das federais, são mestres. Falar para ele sobre um assunto que eu estava falando com ele lá, não sei quando, né? De um assunto, sim, do meu ponto de vista, que eu acreditava, sobre, né, a perspectiva. Então, assim, a falta do conhecimento emburrece. E aí a gente falou de sexualidade, a pessoa já levanta né, as antenas. Misericórdia. Mas, deixa eu voltar para onde que eu estava aqui, né? Oh, meu Deus, eu me perdi. Então, ele demonstrou que a sexualidade humana não surge apenas na puberdade, né? Que ela acompanha todo o desenvolvimento psíquico do sujeito, desde a fase oral, desde as primeiras amamentações. Né? Então, a sexualidade para a psicanálise é muito mais ampla que só o ato sexual. Por quê? Porque ela envolve prazer, desejo, afeto, vínculos, fantasias, investimentos emocionais, libidinais, né? Portanto, contudo, né? Entretanto, sexualidade não é apenas comportamento, ela é uma dimensão da vida psíquica. Né? E aí, como é que surgem as feridas relacionadas à sexualidade? Surgem, como a gente já falou aqui, da rejeição, do abandono, né? A rejeição pode gerar vergonha corporal, insegurança, medo de intimidade, necessidade excessiva de aprovação, a humilhação, né? A pessoa pode, uma pessoa que é humilhada, isso cria marcas profundas, né? Porque a pessoa ela cresce acreditando né, que ela não é boa o suficiente, né? Isso é muito sério. O abandono produz, né, medo, gera dependência emocional, como eu já falei, cria relacionamentos tóxicos, porque eu permito que o outro faça aquilo que ele, né, eu não coloco limites, né? O abuso sexual gera experiências devastadoras sobre a construção da identidade. Gente, uma pessoa que sofre um abuso, isso pode causar mudança de preferência sexual. Você sabia? Porque isso é inconsciente. Eu sofri um abuso por parte de um homem. Vamos lá, né? Deixa eu trazer aqui uma reflexão. Então, uma mulher sofreu um abuso por parte de um homem. Para que ela não sofra aquele abuso novamente, ela vai se esconder, ela vai começar a engordar, ela não quer chamar mais atenção, ela não vai querer mais se envolver com um homem. Então, o que que ela faz? Ela começa a libido, né, toda investida em um outro gênero, ou o mesmo gênero que ela.
E muitas vezes muitas pessoas, muitas mulheres que sofreram abuso sexual passam a se interessar pelo mesmo sexo. Por quê? Porque ela não quer viver aquela experiência novamente, que ela viveu traumática, de ter um relacionamento, né, com um homem. Isso afeta? Não afeta? A mulher será que ela é realmente aquilo? Ou a ferida dela não está influenciando as escolhas? Carla, Oi. rapidamente. É exatamente esse ponto que você está trazendo, que tem a ver, que a sexualidade dentro dessa dimensão ela aborda, que é a questão da identidade. Porque quando há esse desvio, o que que a pessoa ela diz? Eu me identifico com, eu sou, mas me identifico com. Ela é algo, mas que devido, das razões, isso que você está trazendo, ela vai dizer o quê? Que ela se identifica com uma outra coisa. Exatamente por essa deformidade, vamos dizer assim, na compreensão dela da sua verdadeira identidade. Ela sofreu essa situação, passou por esse episódio, e a partir de então, por não saber fazer essa devida elaboração, ela passa então a ter se identificar com uma coisa oposta ou igual a ela mesma, devido a essa ruptura, vamos dizer assim, esse comprometimento que ela teve pelo episódio que ela sofreu. Perfeito. A marca psíquica que ela teve, que ela sofreu, gerou isso, né? Uma rejeição àquele tipo de sexo, aquele sexo, porque ela rejeita aquilo. Por quê? Porque ela está se protegendo para que ela não reviva o abuso que ela sofreu. Na verdade, é uma forma dela se proteger. Ela não quer reviver aquilo, né? Então, existe, lógico, casos e casos. Mas isso pode sim ser um dos motivos de uma pessoa decidir se relacionar com o mesmo sexo, porque sofreu um abuso. E isso é comprovado. É comprovado. Não é só porque a identidade, eu nasci assim. Não é sobre isso. E tem muitas pessoas que levantam essa bandeira. Não, isso não tem como mudar, porque a pessoa nasce assim. Não, isso é uma escolha. É uma escolha. A partir de todas as vivências, experiências, relações, né, que você teve, você escolhe, você decide. Eu decido, eu escolho me comportar, me relacionar dessa forma. Porque fica muito fácil a pessoa, né? É igual você falar assim, uma pessoa que nasce com autismo, com TEA, isso é um diagnóstico, né? Então, assim, a pessoa tem. É diferente de pessoa nascer, né? A escolha, né, da sua preferência sexual é uma escolha. Só que eles não admitem muitos deles não admitem. Eles colocam como se aquilo fosse, não houvesse uma escolha, como se aquilo fosse definido, né? Eu nasci assim. Não, não é uma escolha. Amém? Terminando, para terminar, estamos indo lá para o final, ele já falou muito de feridas, vocês já estão cansados de ouvir falar de feridas e mais feridas. Né? Eu quero trazer um olhar de Winnicott, né? É um dos psicanalistas também que a gente estuda, que eu gosto bastante, e ele traz uma contribuição extraordinária, porque ele fala sobre o verdadeiro self e o falso self, né? Que o verdadeiro self, ele representa quem realmente somos, e o falso self, ele surge como uma adaptação excessiva ao ambiente. Então, muitas pacientes, muitas mulheres, né, elas desenvolvem um falso self. Para quê? Para sobreviver, né? Elas aprendem a ser aquilo que os outros desejam que elas sejam.
Então, por trás disso, existe uma pergunta silenciosa. Se eu mostrar quem eu realmente sou, eu ainda serei amada? Eu ainda serei aceita? Se as pessoas realmente entrarem dentro da minha casa, conviverem comigo, me conhecerem de verdade, elas continuarão me amando? Me aceitando como eu sou? Né? Então, as feridas mais comuns, né? As feridas que eu já te falei para você, mas é, a, a marca psíquica, né, que fica a partir das rejeições, das feridas emocionais, é a pessoa não se sentir suficiente, não se sentir amável, não se sentir pertencente. Organiza. Ela se vê como defeituosa, né? Então, nós temos como, sim, ajudar essas pessoas, com certeza. É possível. Isso lá do lado, linda. Como é que está? Eu vou lembrar tudo lá. Vamos- Já tá já nas fases finais, minha irmã, já do lado do lá. Menina, só um Já minutinho, quem acabou, puder né? fechar o Como áudio. quebra-quebra tudo, já acabou, graças a Deus. Então, meninas, vamos voltar assim, né? Então, quando surge, né, pacientes com esse tipo de conflito, principalmente sobre a identidade e a sexualidade, quais são as perguntas mais importantes que a gente tem que fazer dentro do atendimento, né? Como você aprendeu a enxergar a si mesmo? Vocês estão entendendo a pergunta que eu estou fazendo? Vocês perceberam? Como você aprendeu a se enxergar? Porque eu me enxergo a partir de como eu fui aprendida nas minhas relações. Como me ensinaram quem eu sou? Te ensinaram. Você acha quem você é a partir do que você ouviu. Perfeito? O que mais? Como era a sua relação com seus pais? Quando começou a sentir vergonha de si mesma? Que mensagem recebeu sobre você? Que mensagem você recebeu sobre o seu corpo? Houve experiências traumáticas? O que você acredita sobre você? Sobre o seu valor? O que você mais tem a me perder? O que você acredita que os outros pensam sobre você? Então, essas perguntas, elas ajudam, essas e tantas outras, a acessar um material inconsciente. Então, faz a pessoa, né? Cuide sempre que vocês forem perguntar, fazer perguntas dentro da análise, não faça perguntas fechadas, para que a pessoa fale sim ou não. Faça perguntas abertas, para que a pessoa possa formular um raciocínio. Que é na formulação, ela tem que parar para refletir. Perguntas prontas, acesso ao consciente. Perguntas precisam ser elaboradas. Eu tenho que acessar, eu tenho que elaborar, eu tenho que pensar para me responder. Fechou? Então, isso é muito importante. Então, dentro da psicanálise cristã, né, a fé cristã oferece significado espiritual. Pronto, para fechar. Então, muitas pessoas chegam à clínica dizendo que não sabem quem são. Quantas vezes eu peguei mulheres falando para mim, eu não sei qual é a minha verdadeira identidade. Então, as feridas emocionais, ela atinge extremamente a área da identidade, porque ela distorce a percepção que a pessoa possui sobre si mesma, né? Então, qual que é o trabalho analítico, né? Nosso trabalho como analistas consiste exatamente em ajudar essa mulher ou sujeito a reconhecer primeiro suas dores, suas feridas, suas crenças inconscientes, as suas identificações, como ela se identifica, para que gradualmente, né, vocês juntas possam reconstruir, né, essa relação dela com ela mesma. Correto? Porque ninguém consegue viver plenamente quando passa a vida inteira tentando fugir da própria história. A cura começa quando? Quando a pessoa encontra coragem para olhar suas feridas, para olhar suas dores, para olhar as suas mazelas, sem negar, né? Sem perder a sua dignidade
entendendo que é possível ser curada, é possível, né, eu reconstruir, é possível eu perdoar, é possível eu, né, sair daquele lugar para poder me tornar tudo aquilo que eu desejo. E eu não preciso ser o que falaram sobre mim. Eu posso. E eu não preciso ficar presa a minhas feridas emocionais. Eu não preciso me tornar a minha ferida emocional. Eu posso ser livre. Eu posso me libertar, sim, das prisões que me prendem, né? Os traumas, as feridas. E eu posso ser tudo que a palavra de Deus diz que eu sou. Existem prisões, existem correntes que prendem pessoas ao passado, de dor, de traumas e de feridas emocionais. Mas Deus quer libertar, Deus quer restaurar, Deus quer curar. Amém? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Podemos encerrar nossa aula? Como foi esse módulo para vocês? Eu queria abrir o nosso grupo VIP agora, para vocês comentar como é que foi a nossa aula, e como é que foi o módulo 5. Vocês fazem isso? Vocês comentam lá para nós? A gente está encerrando agora o nosso módulo 5. Eu queria muito que vocês pudessem compartilhar, né? Para que outras mulheres pudessem. Acabei de abrir o grupo VIP para vocês irem lá, para que as alunas todas consigam assistir às aulas, colocar as aulas em dias, né? Para que elas. Amém? Mas alguém gostaria de fazer algum comentário de como foi o nosso módulo 5? Para mim é só maravilhoso, né? Só aprendendo. E, Carla, rapidamente aqui sobre essa questão dessa temática, né? Que da questão da sexualidade. Até isso a gente tem cuidado quando vai levar realizar uma palestra, falar alguma coisa a respeito, por causa do outro que está ouvindo, né? Porque ainda existe muito essa questão, tanto da falta da informação, de ter uma coisa relacionada unicamente sexualidade com aquilo que é sexual. E a sexualidade, como você trouxe, ela é uma dimensão, ela é tão abrangente, que ela vai muito mais, né? Além disso que, às vezes, as pessoas têm uma compreensão limitada. Então, assim, quando eu vou falar com as crianças, por exemplo, a respeito, eu coloco assim, às vezes, para os pais, né? Que a gente vai falar, por exemplo, o Maio Laranja, que nós estamos trabalhando, né? Com algumas igrejas e tudo. Então, a gente fala assim, a gente usa a temática, meu corpo, minhas emoções. Porque eu só protejo, né? Que é uma forma de proteger o corpo, de você conhecer o que é sexual. Eu trago a abordagem da sexualidade para elas e para os pais, assim, no convite, e a forma que eles devem se proteger, como que eles devem se proteger, e trazendo essa temática. Aí os pais levam sem nenhum é, né, receio, porque a gente vai trabalhar exatamente sobre isso, sobre o nosso corpo, nossas emoções, e qual o impacto que exatamente, quando isso não é tratado devidamente, vai trazer tudo isso que acarretar, tudo isso aí que você trouxe para nós. E assim, fazendo só um adendo aqui para concluir, Carla, eu sou tão grata a Deus porque com essas aulas que eu tenho aprendido e desde o início né, da nossa caminhada, e de encorajar, de é, nos motivar a enfrentar, né, os desafios, a se superar, que a ideia é essa também. Então, essa semana eu fui convidada para palestrar lá na empresa que eu trabalho, para as crianças, né? Então, assim, em outro momento, gente, eu não teria aceito esse convite. De verdade, a Carla sabe como eu cheguei na formação, né? Na verdade, antes da formação. Então, assim, eu tive esse privilégio de falar, digo assim, para minhas crianças, que é a faixa etária de 2 a 3 anos. Então, levei meu material, falei para elas de uma forma tão assim, né? Que para a criança a gente não usa o termo abuso, porque elas não entendem a linguagem abstrata ainda, mas a gente leva sob proteção, né? O corpinho dela, de cuidado e tudo. E aí eu fui chamada para falar na outra unidade, que já são de pré-adolescente, que na minha que eu estou é só a primeira infância.
E aí a outra unidade, semana que vem, a gente vai falar sobre isso. Então, assim, tudo isso que a gente aprende aqui vai muito além do que uma certificação, né? E, assim, abre portas. Em primeiro lugar, é uma realização pessoal de autodesenvolvimento, porque eu sou a prova disso. O que que essa caminhada, o que que essa formação, ela significa de fato na minha vida, né? Então, assim, por isso que hoje eu vesti o maio laranja, porque a gente vai continuar, não só, mas a gente fala o ano todo sobre proteção, prevenção, mas especificamente sobre o que isso significa e o porquê levantar essa bandeira, de fato, né, de erguer a voz. Então, assim, eu amo estar, né, aprender, e é algo assim que no outro dia praticamente já surge a oportunidade de você colocar em prática, porque a gente lida com essa realidade diariamente, né? Então, assim, eu encorajo todas que aqui estão continuarem, mesmo, né, vencendo o desafio diário do cansaço, das outras demandas, abrir mão para focar em algo que você realmente acredita e quer viver como propósito de vida, igual eu estou aqui falando sobre isso, né? Amém. É lindo ouvir isso da Leontina, gente. E a Leontina já está atendendo, gente. Isso é tão bom ouvir isso. Eu fico tão orgulhosa, viu, de você, pelo seu avanço, né? Oh, que fofo! Tudo bem? Que joia, Ju! Que gracinha! Seu filho, que bonitinho! Ele disse assim, ó, mãe, abre a câmera para me dar um oi para elas. Oi! Oi. Que fofo! E é isso. Vamos orar, meninas, para a gente poder estar encerrando. Que Deus abençoe todas vocês, que esse conhecimento possa entrar na mente, que você absorva para ajudar mulheres que estão hoje precisando, né? Não existe mulher que não foi ferida. Não existe. Mas a cura é possível. E todas podem se curar para poder romper, né? Nenhuma precisa ficar presa a seus traumas, às suas dores, nenhuma. Deus ele tem acesso livre, né? A cura de Deus ela é acessível para todas nós, né? Só não é curada aquela que não se permite ter consciência daquilo que a feriu, né? Pessoas que estão alheias, né, às suas dores, elas vão continuar presas às suas feridas. Mas aquela mulher que traz a consciência, aquilo que a machucou, aquilo que né, a feriu, se torna livre. Ela tem o poder de quebrar as correntes. Ela tem o poder de ser livre, né? Esse é o que a psicanálise nos traz, é a libertação, né, das prisões né, que nós nos colocamos, porque somos nós que nos colocamos nessa prisão. Então, quando a gente tem acesso, né, quando nós trazemos aquilo que está no nosso inconsciente para o consciente, eu estou tendo acesso àquilo que me magoou, aquilo que me feriu, e aí eu posso ser livre. Amém? Senhor, eu quero colocar na tua presença cada aluna que aqui se encontra, que aqui está, as que vão assistir essa aula depois, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja, Pai, nos iluminando, que nós possamos avançar, Senhor. Tantas mulheres precisam ser curadas, Senhor. Tem mulheres que estão ali morrendo, Pai, porque não perdoam, porque não se libertam, Senhor Jesus, das prisões, porque estão feridas, porque carregam mágoas, porque carregam ressentimentos, Pai, e que infelizmente acabam se prendendo a essas dores, adoecem, Pai, e estão morrendo, Senhor. Quantas mulheres estão morrendo porque não conseguem, Senhor, se libertar das prisões, né? Que as feridas emocionais colocaram ela, que os traumas da infância colocaram ela, Senhor. Que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, nos abençoando, nos iluminando, para que nós possamos ser, Senhor Jesus, um instrumento de cura na vida dessas mulheres, para que elas sejam libertas, para que elas possam romper, Pai, para que elas possam avançar e serem libertas totalmente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo a todas vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. E tenham um final de semana abençoado. Me acompanhem no meu Instagram, que amanhã tem formatura. Eu vou tentar colocar várias coisinhas lá. Amanhã a gente forma 100 mulheres, 14 grupos.
Gente, falar que isso nós chegou nesse dia de hoje para formar 100 mulheres amanhã. Deixa eu te falar, é por Deus, viu? Vocês vão acompanhar lá nos vídeos, estejam me acompanhando lá amanhã. E eu estou indo agora lá para a igreja. Pensa só. Estou indo lá para a igreja agora para a gente terminar de montar um punhado. Tem uma equipe lá, né, me esperando chegar lá para a gente finalizar algumas coisas. Amanhã, 9 horas, eu estou lá de novo, de manhã, de novo, e esteja orando para que Deus esteja nos abençoando, para que todas as convidadas vá. Estamos esperando 300 mulheres para estar ali, muitos testemunhos, mulheres que aceitaram Jesus no meu grupo, mulheres que aceitaram Jesus no meu grupo, é muito impactante, né? Que Deus possa estar ali realmente naquele lugar, que cada convidado se sinta tocada, para que Deus possa curar essas mulheres, essas famílias, amém? Ó, beijo, meninas, fiquem com Deus, tchau, tchau, beijão.